Boa tarde, terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Tia Luana já estava com saudades de vocês. E hoje, nossa aula, nós iremos fazer uma revisão, nós iremos relembrar, sobre os elementos textuais da narrativa. Então, nós iremos usar o nosso livro do G2, lá na página 88. Vamos lá? Então, aqui tá assim: era uma vez. Na história de João e Maria, há uma bruxa velha, feia e malvada que aprisiona as crianças encantadas com as guloseimas daquela casinha no meio da floresta. Vocês já escutaram a história de João e Maria, né? Que tem aquela casinha cheia de doces que fica no meio da floresta para chamar a atenção das crianças. E quando as crianças chegavam lá, a bruxa prendia as crianças, né? Que ela era malvada. Aí agora nós vamos conhecer uma falsa bruxa. Será por que falsa bruxa? A gente vai descobrir, né? O título desse texto, é Dona Bruxa. Vamos conhecer a história. Ela morava em uma casa rosa bebê, telhado vermelho amora, cercada por um imenso jardim bem no finalzinho da rua. A chaminé exalava fumaças coloridas e cheiros agradáveis aos narizes de toda a gente do povoado. A meninada curiosa chegou a fazer várias visitas secretas ao jardim. Descobriram uma quantidade enorme de ervas e frutas. Levaram amostras para algumas senhoras da cidadezinha. Elas não souberam identificar os nomes nem para que eram usadas, o que aumentou a curiosidade sobre a mulher da casa da esquina. Inventaram até um nome para ela, a mulher da casa da esquina. Agora vamos continuar lá na página 89. Os olhinhos curiosos da criançada se voltaram para a Dona Bruxa. Descobriram que era uma senhora alta, magra, idosa, que morava sozinha desde sempre naquele lugar. Tinha aparência tranquila e vivia na companhia de uma gata cor marrom chocolate, olhos amarelos lua cheia, de nome Pandora. Pouco sociável, a mulher não saía de casa nem mantinha amizade com as pessoas do lugar. Recebia na porta e pagava na hora pão e leite que seu Antônio Padeiro enviava todas as manhãs. No início de cada mês, os mantimentos para sua sobrevivência eram entregues pelo armazém do seu coriolano. Fora isso, tinha aquele furgão cinza fumaça, que de 15 em 15 dias vinha com homens vestidos de macacões verde esperança desbotada. Entravam na propriedade, deixavam umas caixas azuis céus do amanhecer e saíam com outras caixas bem pesadas, vermelhas, nariz de palhaço. Colocavam tudo no carro e partiam como chegavam. Aquilo tudo era um grande mistério para um lugar tão pequeno e precisava ser desvendado, diziam as crianças entre si. Ficou decidido. Na próxima vez que viessem os homens, iam descobrir o que continham aquelas caixas. As crianças estavam curiosas para saber o que tinham dentro das caixas. Na quinzena seguinte, quando o furgão parou na porta de Dona Bruxa, a meninada ficou de tocaia. Uma multidão de crianças cercou os homens. Assustados, eles deixaram cair ao chão as caixas, de onde se espalharam na calçada da rua. Aos lotes, com potas de frutas de muitos sabores, sabonetes, perfumes e cremes artesanais de ervas. Sim, Dona Bruxa era doceira e pequena empresária de cosméticos. Viu? Então ela era uma falsa bruxa. Eles achavam que ela era uma bruxa, né? Pelas características que ela possuía. Mas na verdade ela não era, né? Porque eles estavam curiosos, né? Porque ela morava, né, no povoado, sozinha, né? A casa dela exalava fumaças coloridas, cheiros agradáveis, né? E no jardim dela tinha muitas ervas, muitas frutas. Ela tinha uma gata e ela era pouco sociável, né? Ela não tinha contato com muitas pessoas. E de 15 em 15 dias ela recebia caixas. E eles ficaram curiosos o que tinham nessas caixas, né? Foi aí que as caixas caíram e eles descobriram que ela era uma falsa bruxa. Ela não era uma bruxa. Era uma mulher, né, que era uma doceira e empresária de cosméticos, né? Então eles descobriram esse mistério. E quem eram os personagens dessa história, né?
era a mulher, né, que eles achavam que era a Dona Bruxa, os habitantes do povoado, o seu Antônio Padeiro, a gata, né, as crianças. E a tia Luana vai perguntar, né, qual é o espaço e o tempo, aonde passa essa história, né? Aqui no texto informa, né, que é um dia num povoado, né, numa casa diferente lá no final da rua, não é assim? Então agora, tia Luana também, a gente vai voltar lá na página 88 e nós iremos contar quantos parágrafos tem essa história. Vamos contar? Vamos contar junto. Lá na página 88, na Ela Morava, é o primeiro parágrafo. Lá embaixo, né, a Menina Curiosa, o segundo parágrafo. Aí agora nós iremos lá para a página 89. Os Olhinhos Curiosos, o terceiro parágrafo. Pouco Sociável, o quarto parágrafo. O quinto parágrafo é no travessão, né? Ali naquilo tudo era um grande mistério. O sexto parágrafo era ali ficou decidido, né? O sétimo parágrafo é na quinzena seguinte. E o oitavo parágrafo é ali onde está sim. Dona Bruxa era doceira e pequena empresária de cosméticos. Então, esse texto, né, ele tem 8 parágrafos. E qual é a fonte desse texto? De onde foi tirado esse texto? Tá lá no finalzinho do texto, lá na página 89, né? O texto, né, é da Beta Mendonça, Dona Bruxa, Luso Poemas, tá bom? Essa é a fonte de onde ele foi tirado, retirado, tá bom? Então agora nós iremos lá para a página 90 conversar, né, sobre o texto de Beta Mendonça, de quem criou esse texto. Do que essa história trata? Do que vocês acham que essa história trata, né? Ela trata de um mistério que as crianças queriam desvendar, né? Sobre uma mulher estranha que morava no povoado, não era isso? Eles estavam curiosos para desvendar esse mistério. Quem seria essa mulher? E quem era essa mulher misteriosa? Era uma senhora, né? Eles descreveram ela com as características. Ela era alta, magra, idosa, que morava sozinha desde sempre naquele lugar. Não foi assim que eles descreveram na história? E por que as crianças estavam curiosas, né? O que despertava a curiosidade, né? Era o fato da mulher, além de não sair de casa, né, ela receber de 15 em 15 dias caixas azuis, né? E qual foi a ideia que as crianças tiveram? Né? Resolveram ficar de tocaia, ficar esperando, aguardando ali, né? Para desvendar o mistério. E o que foi que as crianças descobriram? Descobriram que a mulher que eles acharam que era bruxa era uma mulher, né? Que na verdade ela fazia sabonetes, perfumes, cremes de beleza. O que fez com que as pessoas pensassem que a mulher era uma bruxa? O que fez? Né? O comportamento dela, né? Que ela era diferente das outras pessoas. Ela ficava sempre quietinha, né? Não tinha muito contato com as outras pessoas, né? Pelo comportamento dela, que elas julgavam que poderia ser uma bruxa, não foi isso? Aí aqui tá assim, vocês concordam com isso? Vocês achavam também que ela poderia ser uma bruxa? Depois vocês me falam. Aí aqui vocês irão responder, olha, número 3. De quem é essa cor? Tem várias cores aí, né, nesse texto. Então vocês vão descobrir. Ó, amarelo, lua cheia. De quem é essa cor, amarelo, lua cheia? O próximo. Azul, céu do amanhecer. Vermelho, amora. Marrom, chocolate. Rosa, bebê. Vermelho, nariz de palhaço. Verde, esperança desbotada. E cinza, fumaça. Né? Cada cor dessa está se referindo a alguma coisa no texto. Aí vocês só vão colocar o nome, combinado? Agora nós iremos lá na página 91. Você já aprendeu que um texto é dividido em partes importantes, né? Nós já aprendemos, né? Que um texto é composto de parágrafos, que é a divisão do texto, né? Por assuntos, que é aquele afastamento, né? Da margem esquerda, que a gente dá um pequeno espaço para o nosso dedinho na margem esquerda para começar a escrever. O texto também é composto por imagens, pelo título, né? Que é a frase que dá o nome à história. E qual é o título dessa história? Dona Bruxa, né? E pela fonte, né? Que é a origem
de onde retirou o texto que tia Luana explicou. Então, vocês irão responder aqui, olha. Para que uma história verídica, né, que seja verdade ou inventada, seja dotada de sentido, para ela ter sentido, alguns critérios específicos precisam fazer parte da sua estrutura. Pensando na história que você leu, destaque esses elementos importantes na construção do texto. É o que a gente ia fazer revisão, né, dos elementos, né, da narrativa. Então, qual é o enredo da história? Qual é o assunto da história? Vocês vão escrever aí. Quem são os personagens da história? Lembra que a tia Luana falou lá no início quem são os personagens? E qual é o tempo e espaço em que tudo acontece? Tia Luana também já conversou, tá bom? Então, vocês vão escrever aí. E lá embaixo tá assim, o narrador, aquele que conta a história, nessa história, né? Foi a bruxa que contou a história? Foi uma criança? Foi alguém desconhecido que conta a história, né? O narrador observador? Ou alguém desconhecido que conta, ao mesmo tempo participa? Ou seria o narrador personagem? Quem aí foi o narrador? Vocês vão marcar com um X, tá bom? Agora nós iremos lá na página 92. Complete os quadros escrevendo cada uma das partes que compõem o texto, Dona Bruxa. Aí vocês vão colocar o título da história, o parágrafo inicial. Vocês vão copiar aí o primeiro parágrafo todinho, tá? Do início ao fim. Vão lá na página 88 e vão copiar o primeiro parágrafo. O parágrafo final, que é o último parágrafo, vocês vão colocar ele aí. Esse último parágrafo é bem pequenininho. E a fonte, qual é a fonte desse texto? Vocês também vão escrever aí, tá bom? Número 6. Imagine que você possa criar um novo título para a história. Né? Explique o motivo da sua escolha. Você vai criar um novo título para essa historinha da Dona Bruxa. E por que você criou esse título, tá bom? Vocês vão escrever aí. Lá na página 93. Com relação às palavras destacadas em cada quadro, pinte somente o que está correto. Em seguida, corrija aquilo que está errado. Então, vocês vão pintar aí as coisas corretas. O título é cada um dos trechos do texto. É verdade ou não? O parágrafo é a divisão de um texto escrito indicada pela mudança de linha e com afastamento da margem esquerda do papel. A fonte é a origem de onde se retirou o texto. Tem alguma coisa aí errada. Então, vocês vão pintar o que está certo e o que está errado vocês vão consertar nessas linhas. Vocês vão falar o porquê que está errado. Qual seria o certo, tá bom? E número 8, né, uma resposta pessoal. O final da história foi surpreendente para você? Como você imaginava que poderia ter sido? Escreva um novo final para essa história, né? O final da história foi que ela não era, a mulher era uma falsa bruxa, ela não era uma bruxa, né? Então aqui tá assim, ó, ficou decidido. Na próxima vez que viessem os homens, iam descobrir o que continham aquelas caixas. Na quinzena seguinte, quando o furgão parou na porta de Dona Bruxa, a meninada ficou de tocaia. Aí vocês vão continuar a história, tá bom? Vocês podem usar a imaginação, como que vocês gostariam que tivesse acontecido no final. Na página 94. Desenhe a casa da mulher misteriosa, observando os detalhes descritos e obedecendo às cores citadas. Então, você vai lá no primeiro parágrafo e vai desenhar como que está descrito no texto a casa dessa mulher, tá bom? Com as cores direitinho, de acordo com o que está lá no texto. Depois eu quero ver esses desenhos. E na página 95. 1. Imagine que a cabana que João e Maria encontraram não era de uma bruxa, mas de outra personagem. De quem poderia ser? De um duende, uma fada, um dragão ou uma princesa? Escolha uma dos personagens e recorte da cartela de encartes para colar ao lado da cabana. Essa cartela está no final do livro. Aí vocês vão escolher um personagem e vão colar aqui, tá bom? Nesse espaço aqui. 2. Agora você personalizará a nova personagem da história. Pinte-a com as cores que você desejar. E depois dê um nome para esse personagem, tá bom? E a proposta da nossa aula de hoje é na página 96. Agora é hora de criar. Imagine que a nova personagem escolhida é muito bondosa.
Por esse motivo, ao ver João e Maria na cabana, ela decide ajudá-los a voltar para casa. Utilizando o nome que você deu para ela, lembra que vocês criaram o nome da personagem na página 95? Continue a história criando um novo final, né? Então vocês vão ter que seguir um novo final para isso aqui. Siga o roteiro. Aí aqui já tá assim, ó. O que acontece assim que João e Maria veem o habitante da cabana? Que é esse que vocês escolheram pro personagem. O que o habitante diz às crianças? Como eles fazem para chegar à casa do pai? O que acontece quando eles chegam à casa do pai? Como se encerra essa história? Aí tem até para vocês continuarem, ó. E então, João e Maria chegam a uma cabana toda feita de doces. Com muita fome, eles começam a comer as partes da cabana sem saber que ela era habitada. De repente, a porta se abre e aí vocês vão criar, tá bom? Tem um roteiro aqui para vocês seguirem com esse personagem que vocês criaram lá na página 95. Aí depois vocês vão pedir a mamãe para me mandar a foto dessa atividade. Eu também quero foto do desenho de vocês, né? Da casa da mulher misteriosa, tá bom? Capricha aí na atividade e manda foto pra tia Luana. Um beijo e até a próxima aula.